Fala moço, fala mocinha, sou o professor Antônio Pantoja, faço parte da loja do concurseiro e nós estamos aqui no Concurso Nacional Unificado. Eu falei para vocês, façam as críticas, vocês fizeram e façam o pedido. O que mais vocês pediram para o professor Pantoja? Pantoja, resolve umas questões de dinâmica social no Brasil. Confesso que este item, dinâmica social no Brasil, ele é extremamente abrangente. E todas as vezes que nós formos falar sobre dinâmica social no Brasil, nós precisamos voltar para o Brasil colônia. Porque a base dessa dinâmica social é o Brasil colônia. Quando os portugueses, eles estruturam a nossa pirâmide social, essa pirâmide social, ela fica estabilizada por quase 300 anos. Vocês já ouviram, mas a forma em que o Brasil utilizou o trabalho escravo e o Brasil dependeu do trabalho escravo, ele dá ao Brasil uma dinâmica social. E ainda hoje nós sofremos com essa escravidão. Ainda hoje nós sofremos com as consequências da escravidão. Então, por mais que você seja lourinho, por mais que você seja branquinha, nós ainda sofremos com tudo isso. Então, o conselho que eu dou para vocês, mesmo que não esteja no edital Brasil Colônia, é fundamental que você estude Brasil Colônia. Aqui na loja, nós vamos disponibilizar todas as nossas videoaulas de colônia. Por quê? Porque você precisa desta base. Um outro ponto fundamental para nós discutirmos a questão social no Brasil, por mais que você não queira, por mais que você não esteja afim, você precisa desenvolver um pensamento crítico. Você precisa também estar atualizado. Ei moço, ei mocinha, não interessa qual curso você esteja fazendo. O professor, ele não vai dar, eu estou confessando, total condições, 100% de você desenvolver esse raciocínio. É necessário que você vá para o site org.ibge. E lá você vai ter o que tem mais atualizado sobre as informações do Brasil. E vocês vão perceber que vira e mexe eu vou me basear em cima das tabelas e das informações do IBGE. Então, hoje nós vamos fazer uma discussão, mas sempre que for necessário eu faço a contextualização. Não vai embora. Ei moço, ei mocinha, não vai embora. Você já sabe que a loja do concurseiro é o melhor curso preparatório. Porque além de você ter o PDF, além de você ter as videoaulas, nós temos 40 dias de aula ao vivo. Então, você já sabe que a loja, ela está oferecendo para vocês a apostila. Nós temos um curso completo em videoaula. Falei para vocês que nós estamos disponibilizando a mais. E além disso, já começou, moço, nós já demos para vocês algumas amostras no YouTube. Nós já entramos no YouTube e colocamos algumas aulas grátis para você conhecer a equipe. Lembrando que essas nossas aulas iniciaram no dia 19, mas você tem acesso porque elas estão gravadas. E Pantoja, não enrola. Moço, investimento de R$ 420 que você pode parcelar. Concurso Público Nacional Unificado, Bloco 8, nível intermediário.
fica com a loja, beleza? Você que assistiu toda a mídia, toda a propaganda, vem comigo agora. Ei, moçada, questão 6 Gran Rio. E eu costumo a dizer para vocês que eu não gosto de dizer que eu conheço a banca. Porque todas as vezes que eu digo que eu conheço a banca me surpreende. E a banca me surpreende de que maneira? Porque sempre as pessoas afirmam, a banca coloca questões diretas, não vem quase texto. Olhem esta questão da 6 Gran Rio. Vamos ler com bastante atenção e vamos interpretar, porque quando você tem um texto muito grande, a ideia é que você faça uma única leitura. Então, vem comigo, moço. Atenção. A pandemia, ela agravou a desigualdade no acesso à internet no Brasil. O que pode deixar cicatrizes sociais em crianças e jovens, com a exclusão digital e a disparidade no acesso à educação. O risco de os filhos não conseguirem ter renda superior à dos seus pais quando adulto aumenta. Os dados do Instituto de Mobilidade e Desenvolvimento Social mostram que, atenção, 29,6% dos filhos de pais que não tiveram qualquer instrução têm acesso à banda larga. Parou. A informação é somente 29% dos filhos de pais que não tiveram qualquer instrução, eles têm acesso à banda larga. Nos lares aonde o pai ele tem o curso superior, esta parcela sobe para 89%. Então, os pais que não tiveram nenhuma instrução, o acesso à banda larga é 29%. Os pais que têm o curso superior, olha a diferença, com a 89%. Antes de ir para a questão, nós ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia. E eu aprendi na aula ao vivo, no dia a dia, presencial, que quando eu falo com alguém e eu pergunto, você tem pai? Você tem mãe? E as pessoas olham para mim assustadas, porque a gente esquece que determinadas famílias perderam pai ou mãe, ou os dois. Eu estava conversando com uma psicóloga, e é importante para nós isso, que nós simplesmente apagamos a pandemia, que foi tão recente. Mas você deve lembrar que não tem muito tempo, 2 anos atrás, que nós ficamos em casa. Para nos proteger, nós ficamos sim em casa. E no momento em que nós ficamos em casa, alguém começou a trabalhar no tal do home office. Os meus filhos começaram a assistir às aulas em casa. E você deve ter percebido que de tantas pessoas estarem simultaneamente usando a banda larga, em determinado momento caía. Mas é extremamente importante que você entenda que enquanto nós, eu e você, tivemos condições de trabalhar no home office, enquanto meu filho e minha filha teve condições de assistir a videoaula em casa, você vai ter um segmento considerável que não teve este acesso. Alunos das escolas públicas
ficaram por um longo período sem aula. E por mais que o professor da escola pública, eu sou professor de escola pública, quisesse, este aluno, ele não tem acesso. Porque o acesso que ele tem não era da banda larga, era de crédito de celular. Dá uma pesquisadinha. Lembrem que na pandemia, é uma questão boa, o governo federal disponibilizou um determinado valor. Como você não poderia ir à Caixa Econômica, o governo federal cria um aplicativo que da sua casa você baixava o aplicativo e você poderia receber o dinheiro. Nem bem o governo federal disse que os valores estavam disponíveis, mesmo na pandemia, você vai ter um número significativo de pessoas nas filas, na porta da Caixa Econômica. E perguntaram para essas pessoas, a ideia era você baixar o aplicativo, moço. A ideia era você não sair de casa, mocinha. Você vai ouvir. É impressionante. Eu tenho celular, mas ele não tem memória para baixar o aplicativo. Eu tenho celular, mas eu não tenho internet para utilizar o aplicativo. Então, às vezes, eu e vocês, vivemos em um mundo que todos possuem smartphone, que todos possuem um acesso à internet. E isto não é verdade. Antes de ir para a questão, isto é um problema social. Por que é um problema social? Porque nós temos um número significativo de pessoas que não concluem o nível fundamental. Sim, você tem um número expressivo de pessoas que não concluíram o ensino médio. E você tem um número muito maior que não concluiu o ensino superior. Isso quer dizer o quê, Pantoja? Se eu não concluir o ensino fundamental, a minha renda, ela é menor. Não é teoricamente, ela é menor. Se eu tenho apenas o nível médio, a minha renda continua sendo menor. A minha renda só vai melhorar se eu tiver o nível superior. Talvez, moço, talvez, mocinha. Então, essa questão aqui, por mais que ela esteja falando sobre a internet, essa questão está falando sobre o quê? Que ainda no Brasil nós não temos uma política de inserir de fato as pessoas na escola pública. E por mais que você leia, ainda não existe no Brasil de fato uma política que traga essas pessoas para concluir o nível médio e estimule essa pessoa a fazer o nível superior. Então, você tem uma exclusão. Por quê? Imaginem que a pandemia ela tenha durado 2 anos mais pesado. E imagina que nesses 2 anos você não sabe ainda, nós não sabemos quantos estudantes ficaram sem estudar, porque não tiveram acesso. Então, você vai ter daqui a 5, 10 anos o resultado de pessoas que ainda, muito pior, não vão poder competir. Se hoje você diz, eu não aprovo a cota para que você não possa pagar o Enem, que dentro de alguns concursos públicos também existe cota e você diz que não deveria ter, imaginem daqui a 5, 10 anos. Então, isto aqui é uma informação muito boa para o teu concurso. Nós estamos dizendo que a pandemia agravou a desigualdade e que nós ainda não vimos o resultado dessa desigualdade. Mesmo nas escolas particulares,
eu também trabalho em escola particular, você vai ter um número significativo de alunos que voltaram para a escola com uma base estremecida. Então, é muito importante que no momento em que você faz a leitura, é claro que você vai fazer muito mais rápido, você tenha destacado algumas palavras-chave. Porque no momento em que você fez essa leitura, eu já tenho ideia do que a questão ela está pedindo. Atenção, moço! Os dados atualizados revelam que a mobilidade social e a inclusão digital no Brasil estão diretamente vinculados ao acesso. Para eu ascender socialmente, é necessário que eu tenha acesso a quê? Para que eu tenha a inclusão digital, para que eu tenha acesso a tudo aquilo que o governo oferece, o governo, através do MEC, oferece muita coisa. Mas se você não entende, se você não tem condições, como é que você vai usufruir desses cursos? Estamos aqui usufruindo de uma inclusão digital. Muitas pessoas desejam fazer o curso, mas não têm condições. E você sabe que no YouTube nós estamos oferecendo várias outras empresas, oportunidade que algumas pessoas conseguem e vão conseguir. Então, olha só, os dados atualizados revelam que a mobilidade social e a inclusão digital no Brasil estão diretamente vinculados a que acesso? Nós falamos ao acesso à educação. Esta questão, ela está relacionada à educação. Você viu que o texto diz marca a B. Porque o texto está dizendo que, dependendo do teu nível educacional, você poderá ascender socialmente e você terá maiores condições de estar inserido. Beleza? Habitação, o texto está falando sobre habitação? Filantropia, o texto está falando que pessoas milionárias estão doando computadores? Existe alguém, e é um projeto muito bom, está cedendo redes de internet? Eu me lembro que em determinados locais do Brasil, você estava colocando em praças pontos de Wi-Fi. E algumas pessoas criticavam. Por que o Estado, por que a Prefeitura está oferecendo? Aí você passava, tinha alguém jogando. Você passava, tinha alguém assistindo a Netflix. Mas é importante também que outras pessoas estavam usufruindo de uma outra maneira. A alimentação, nós não estamos discutindo isso. Religiosidade também não. Embora esta questão pareça ser fácil, não é. Porque ela exige que você faça uma discussão maior. Ei, Pantoja, você falou que é necessário trabalhar Brasil Colônia, Brasil Império. Aqui no Brasil, nós sempre tivemos uma educação elitizada. E aqui no Brasil, nós tivemos uma dificuldade muito grande de ofertar universidades. Notem, todos os anos, independente do teu estado, você tem festa, você tem destaques, nota 1000 na redação, alguém foi aprovado, mas nota que nós temos uma oferta menor de universidades. Isso não vai dar oportunidade a um número de pessoas. Beleza? Atenção! Imagem que eu achei, mas muito boa, e eu retirei. Aqui nós temos um aluno que está na sua casa usufruindo de toda a oportunidade
que a sua família oferece. Então, ele está estudando, ele está adquirindo conhecimento. O rapazinho aqui não tem a mesma oportunidade, mas ele quer estudar. Então, ele colocou o banquinho e do lado de fora ele está tentando aprender. Isto reflete a desigualdade social. Eu garanto que dentro da tua prova virá questões neste contexto. Beleza? Vamos. Não tem acesso à internet. 58% dos entrevistados se declararam negros. Sudeste foi a região com menor taxa de usuários que não têm acesso. Palavra mágica, eu sempre me afasto, faz um print e guarda essa informação. É muito necessário que você desenvolva a habilidade de interpretar essas tabelas, beleza? Agora, olha só, não tem acesso à internet. Ele dá por região, ele vai dar por idade e ele dá por cor. Sim, 34% dos brancos, 58% dos negros. Volta para a questão. Eu estou afirmando que os negros terão dificuldade de mobilidade social e eu estou colocando para vocês que os negros terão dificuldade de inserção digital. Este item é um item muito bom para a gente discutir. Beleza? Então, vamos para a próxima questão. Próxima questão, moço. CES Gran Rio 2024. Pantoja, olha o tamanho do texto. Sim, estou mostrando para vocês que a fala de que a CES Gran Rio ela é direta, não vejo muito por aí. Vamos ler uma única vez. O texto a seguir aborda a política pública de combate à fome. O texto está falando que existe uma política de combater a fome. As causas da fome são estruturais e continuarão a produzir exclusão. Portanto, é necessário promover a articulação das políticas estruturais com as políticas específicas de combate à fome. Logo, um programa de combate à fome no Brasil, como o Cartão Alimentação, o Vale Alimentação, é justificado pelo seguinte conjunto de razões. Aqui é onde você vai acertar a questão. Eu estou justificando porque o Vale Alimentação é importante. Ele possibilita a sua massificação rapidamente, sem ser inflacionário, pois impacta a pequena produção familiar agropecuária. É um programa típico keynesiano. Keynesiano, o Estado, atenção, vai intervir na economia. A palavra keynesianismo é o Estado, ele vai criar políticas para intervir na economia para um bem social, tendendo a expandir-se em épocas de recessão e de contrair nas de crescimento acelerado. Ele tem que ser o quê? Temporário e associado a outros programas, como o Bolsa Escola, o Seguro-Desemprego e o Bolsa Alimentação. Antes de ir para a questão, vou dar para vocês um único exemplo. Eu tenho uma família que vive em uma área rural. E esta família que vive na área rural
está desempregada. Esta família pega tudo que tem e vai para a área urbana. Chegou na área urbana, esta pessoa, ela não tem conhecimento, ela não tem uma profissão e ela vai ter dificuldade em emprego. Esta pessoa vai morar na periferia, uma área sem acesso, e esta pessoa terá uma facilidade, eu disse, terá uma facilidade na questão da criminalidade básica. Olhem a solução. Esta família não vive na área rural? Vive. Vamos estabelecer um valor para esta pessoa receber por mês. Atenção! Quando essa pessoa recebe esse cartão, ela não vai precisar sair do seu local de origem para ir para a área urbana. No momento em que essa pessoa ela tem um valor, vou colocar R$100, ela chega em um local e compra produtos. Com os R$100, ela não comprou o produto? Comprou. No momento em que ela compra o produto, ela não aquece a compra, a venda? E no momento que ela aquece a compra, a venda, ela não vai gerar emprego? Isto vai fazer com que aquela economia naquele local se desenvolva. Antes que você diga, eu não concordo. Esta política é uma política emergencial. E esta política, ela não pode ser a única. E ela é temporária. Então, eu estou te dando a oportunidade para que você tenha um período para se estabelecer. Se eu deixar esta família sem esta possibilidade, eu expliquei da forma mais rápida o que poderia acontecer com esta família. Então, este projeto não é um projeto eleitoreiro. Quando um dono de banco diz que o banco talvez vá falir, o Estado investe bilhões para manter o banco. Então, por que o Estado ele também não pode investir para manter aquela família naquele local? Isto é muito importante para vocês. Esta política permite a implantação de sistemas de controle de modo a exigir sempre uma contrapartida em termos de ocupação e emprego dos beneficiários. Combina o caráter emergencial de assistência direta às famílias mais pobres. Você tem que comprovar. Com políticas setoriais de reestruturação econômica, como a reforma agrária, a política agrícola e a geração de mais e melhores empregos. Entendam, o Estado, ele sim é responsável de encontrar soluções. A questão do desemprego, a questão do não acesso à educação. E o nome disso são políticas públicas. Eu fiz questão de ler a primeira parte, já que o texto é muito grande, para mostrar para vocês que existem falas contrárias a essas políticas públicas. Mas ninguém faz uma fala contrária quando uma grande empresa ameaça falir. E os donos, eles não vão ter o prejuízo, porque eles já tiveram lucros. Os seus bens nem estão no Brasil, mas o governo federal, o governo estadual vai e acolhe essa empresa. Então, é necessário que você entenda que nós precisamos sim discutir a reforma agrária. É um problema social. Nós temos no Brasil terras que pertencem ao governo federal e não estão sendo utilizadas. Nós temos no Brasil geografia, terras que pertencem ao governo federal. Vem o fazendeiro, coloca uma cerca
e diz que é dele, grilagem. E quando você tem camponeses que dizem, eu preciso dessa terra, não pode. Por que não pode? Vocês precisam, Conselho do Pantoja, fazer uma leitura sobre o MST. Porque o MST, ele tem uma estratégia de mostrar o quanto no Brasil nós temos terras devolutas. Pesquisa, moço, o significado de terras devolutas. Quando eu pedi para você pesquisar, é porque você aprende mais. Lembra que eu falei para vocês ainda há pouco, IBGE. Mocinha, vai org Brasil e coloque IBGE. O IBGE, ele tem um atlas. O material que eu estou preparando para as aulas, eu estou seguindo aqueles atlas. E os atlas te dão ocupação de terra, latifúndio, etc. E aí você diz, o que é que eu tenho a ver com isso? Se no Brasil, geografia, eu tenho a concentração de terra, eu tenho uma produção de alimento que não está preocupada com o interno, mas o externo. E aí você diz, o que é que eu tenho a ver com isso? Não sei no teu estado, mas o tomate está batendo 10, 11 reais. É culpa do governo? Nós temos, aí uma batatinha, 8, 9 reais. E aí você vai perceber, se eu tiver a produção do pequeno produtor, eu tenho alguém que está te entregando a batata no valor menor, o tomate no valor menor, com menos agrotóxico. Então é muito importante para este concurso que você faça essa discussão. Beleza? Vem comigo, que estamos em Ilha Jararaca. O conjunto de razões apresentado justifica de forma específica um programa. Tudo que nós estamos discutindo, ele está justificando um programa. A transferência de renda em dinheiro? Não. Por que não? Porque ele está falando que tem um cartãozinho. B, fornecimento de alimento em espécie, ele está dizendo cesta básica. O MST, no período que nós tivemos a Covid, ele foi responsável por abastecer feiras e distribuir, sim, cestas básicas. Mas o MST não é um órgão federal. Então, elimina a B. Transferência de renda em crédito agrícola. Simpática. D. Caridade. Não existe caridade. Lembra e dá uma lidazinha na palavra keynesiana. Em determinado momento, os Estados Unidos explodiram economicamente, quebraram. A quebra da Bolsa de Nova York. E aí você vai ter uma discussão que o Estado, sim, deveria intervir na economia. Que a economia não deveria ser solta. A economia deveria ser regulamentada. Então, existe um discurso que o Estado, sim, ele deveria intervir. Então, não é uma caridade. Transferência de renda vinculada à compra de alimentos. Atenção! Quando você está falando aqui, transferência de renda em crédito agrícola, eu estou colocando que isto é para o produtor. Se eu estou dizendo que nascer a transferência de renda em crédito agrícola, eu estou dizendo que eu estou fazendo algo para o agricultor. O agricultor já tem esse crédito agrícola. Os juros são bem menores. Por que, moço, tem que ser a E? Transferência de renda vinculada à compra de alimentos. Aquele cartão que o cidadão receber, ele só vai poder comprar alimento. Eu vou repetir porque é importante. No momento que este senhor compra o alimento, aquele comércio já aquece economicamente.
Aquele comerciante vai poder contratar um empregado. No momento em que ele contrata o empregado, é mais um assalariado, que talvez deixe de receber essa ajuda. Você vai pesquisar, sim, porque você quer passar, que você vai perceber que algumas políticas do governo federal fizeram com que muitos nordestinos que viviam no Sudeste retornaram para o Nordeste. Porque eles sim têm vínculo com o Nordeste. Eles querem estar com a sua família. E só não estavam por quê? Porque não havia um projeto social. O projeto social faz com que a criminalidade reduza. E faz com que também você tenha uma qualidade melhor. Eu considero esta questão bem difícil. Porque ela exige de você atenção na leitura, mas que você também tenha uma compreensão. Desde o período colonial até a República, o Estado brasileiro, o Estado português, nunca tiveram preocupação com a população. O governo português nunca investiu no Brasil. No início da República, ninguém falava em educação para todos. No período de Getúlio Vargas é que você começa a ter uma preocupação maior. Questão excelente, moço. Olhem o que eu vou oferecer para vocês. Ei, moço, muitos de vocês, não saia, fica aqui, moço. Muitos de vocês pediram no chat: professor, o senhor não pode oferecer só o curso de História? Conversei com a gerência da loja do concurseiro. Nós vamos fechar para vocês curso avulso, realidade brasileira, dos tópicos 1 a 5, acesso por 120 dias. Ei, moço, 65 videoaulas, e dentro dessas videoaulas também temos bateria e correção de exercício, mas apostila em PDF. Você que deseja ter um curso específico, nós criamos o curso específico de História, R$ 99. Ei, moço, ei, mocinha, dependendo do volume de compras, a loja abre um sorriso, eu também, e a gente pode oferecer algumas coisas mais. Dependendo, está gravado aqui, do número de compras. Então, faz a divulgação para o Pantoja, faz aí um esforço danado e vem. São 65 videoaulas, moço, apostila em PDF, e muitas dessas aulas, acabei de colocar para vocês, são aulas que nem deveriam estar porque não estão no edital. Vem para a loja, curso avulso do professor Pantoja. Atenção, esta questão aqui, ela é imensa, então eu vou ser muito mais prático, beleza? Vem comigo aqui. Trabalhador agrário em geral, servente de obras, pedreiro e carvoeiro. O que é que aproxima essas atividades? Elas são as ocupações mais comuns entre as vítimas de trabalho análogo, trabalho parecido, mais próximo à escravidão, resgatadas no Brasil no período de 2003 a 2020. Apontam dados compilados pelo Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Ainda segundo o Observatório, de 1995 a 2020, foram encontrados no país 5.712 trabalhadores em condições análogas às de escravo. Então,
disse que temos que ler só uma vez, que o texto é grande. Você vai perceber que o trabalhador rural, servente de obras, pedreiro e carvoeiro são as pessoas mais afetadas com o trabalho forçado. Um trabalho em que você está preso. Um trabalho em que você recebe, não salário, mas uma quantia irrisória. Que você é ameaçado de morte. Essas pessoas, elas são atraídas para um trabalho. Essas pessoas são levadas para um local com a esperança de dar uma condição melhor para as suas famílias. Chegando lá, o cara retém o documento, já mostra aquele cara armado e diz que ele vai trabalhar ali por um período. Na maioria dos locais aonde você vai ter fazendeiros que utilizam esses trabalhadores forçados, você vai encontrar cemitérios clandestinos. Muito bem, vamos lá. De acordo com a juíza Mirela Caú, o trabalho análogo ao escravo é um crime tipificado no artigo 149 do Código Penal e é definido como aquele em que seres humanos estão submetidos a trabalhos forçados, jornadas tão intensas que podem causar danos físicos, condições degradantes, restrição de locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto. A pena se agrava quando o crime for cometido contra criança ou adolescente, ou por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. Se você quer um conceito sobre o que é trabalho análogo, está aqui. O que é que eu digo sempre? Faz o print e salva. Para a juíza, na figura do trabalho escravo contemporâneo, o indivíduo permanece com liberdade, por circunstâncias decorrentes do próprio trabalho. Essa liberdade, ela é relativada, ficando o indivíduo impossibilitado de exercer seus direitos. Então, você sempre me pergunta, por que não é trabalho escravo? Por que o nome é um trabalho análogo? Ele é atraído para um local, chegando no local, dizem que o transporte é um valor X, que ele vai ter que pagar, que a estadia onde ele fica é um valor X, e que a alimentação que ele recebe é um outro valor, que ele teria que trabalhar para pagar por tudo isso. Mas eu quero ir embora. Não pode. Então ele está preso naquele local. Por que ele não é escravo? Porque ele não é a sua propriedade. Ele pode se locomover? Pode, porque o trabalho exige. Mas ele perdeu a sua integridade física. E algumas pessoas não irão retornar para o seu lar. Disse que o texto era grande, não é isso? Atenção! Aspectos estruturais das relações de produção no Brasil explicam a existência de trabalho escravo contemporâneo e sua maior incidência em determinadas atividades econômicas, como abordada na reportagem. Olhem o cuidado. A maior incidência desses trabalhadores estão em determinadas atividades econômicas. Quais são essas atividades econômicas? Um desses aspectos estruturais, ou seja, volta Brasil Colônia, volta Brasil Império. A maioria dos trabalhos eram realizados pelos escravos. E pelo fato da maioria dos trabalhos serem feitos pelos escravos, esses trabalhos, os braçais,
eles não são reconhecidos hoje. Você não tem um reconhecimento status nem financeiro. Então, ainda hoje, quando nós tratamos alguém, depende da profissão e do trabalho que ele exerce. Então, sim, a escravidão no Brasil, ela deixa marcas. Beleza? Então, como abordado na reportagem, um desses aspectos estruturais é, atenção, a desvalorização do esforço braçal. Se você pegou o início do texto, eu grifei e depois falei novamente. Quais são os trabalhadores que são atraídos? São trabalhadores com esforço braçal. Até porque a sociedade, ela não olha. Até porque o Ministério Público, ele não tem estrutura para fiscalizar. E uma outra questão, a maioria dessas pessoas que são utilizadas como trabalhadores, entre aspas, o escravo moderno, eles não possuem a consciência de dizer, não. E as pessoas não denunciam. Se você pega algumas publicações e isso pode cair, você vai ter pessoas justificando esse trabalho. Beleza? Professor, por que não pode ser a? Existem leis, sim. Trabalhistas existem. Acontece, que eu acabei de dizer, mocinha, é que não há uma estrutura. Professor, por que não pode ser a C? Estagnação da remuneração laboral. Não há uma estagnação. Na verdade, existe, vários processos, luta, mas nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo que, para o fazendeiro, é muito mais fácil atrair determinados trabalhadores. D. Rigidez da regulamentação contratual. Quando você diz que existe uma rigidez, você está dizendo que existem leis trabalhistas que protegem o trabalhador. Eu asseguro que as leis trabalhistas, elas protegem, mas hoje já existe uma flexibilidade. Lembrando também que desde o governo Vargas, está no edital, que quando é criada a CLT ela vai proteger o trabalhador urbano. As leis trabalhistas no governo de Vargas, elas não protegiam o trabalhador rural nem da pesca. Por que não pode ser a E? Informalidade da atuação profissional. Ele está dizendo que o trabalho que essas pessoas exercem são informais. Na verdade, esses trabalhadores, eles possuem direitos. Na verdade, esses trabalhadores possuem leis que os protegem. Na verdade, as pessoas que utilizam esse tipo de trabalho, sim, elas são criminosas. Beleza? Vamos lá? Próxima questão. Olha só, bem direto, gente. Tentamos melhorar a imagem, tá? Vamos, que ficou um pouquinho melhor aqui. Analise a charge de Edgar Vasques, publicada em 1975. Peças de reposição. Aqui você vai ter vários produtos que irão servir como peça de reposição. E aqui você vai ter outros produtos que servem como peça de reposição. Ei, moço, chegou o negro e ele pergunta, justiça tem? Ou seja, ele está perguntando se para ele a justiça ela pode ser utilizada como peça de reposição. Peça de reposição aos trabalhos, análogo à escravidão, ao racismo, ao preconceito, ao racismo estrutural. Essa questão é bem direta, mocinho.
sobre a sociedade brasileira, século XX e século XXI. A charge denuncia. Sobre a sociedade brasileira, a charge denuncia. Para quem está nos acompanhando no YouTube, eu já venho trabalhando com vocês uma série de questões sobre a desigualdade social. Não esqueça que nós temos o meu curso, não é? Nós estamos vendendo avulso no valor de R$ 99. Vem comigo, moço. A aprovação é a sua verdade. Sobre a sociedade brasileira, a charge denuncia. A charge, ela está denunciando que existe uma desigualdade étnico-racial. Professor, só existe desigualdade para o negro? Hashtag chateado, não gostei. O que interessa para nós, mocinha, é a charge. Por mais que a qualidade não seja das melhores, você consegue observar que ele é negro. E você já assistiu às minhas aulas que a desigualdade em relação ao negro é maior. Hoje você viu que os negros possuem uma condição menor de acesso a quê? De acesso à internet, de acesso à educação. Então, te prende. Quando você está fazendo a prova, não te empolga, mocinha. Grifa, cada professor com a sua loucura. Qual é a minha? Grifa, moço. Sobre a sociedade brasileira, interessa a charge. Beleza? E aí você tem o quê? Alternativa C, a desigualdade étnico-racial. Atenção! As relações de trabalho na contemporaneidade, a charge não está nem mostrando isso. A ausência de igualdade formal, as práticas da sociedade socialista viajou, a parcialidade da Constituição em vigor. Então você vai perceber que numa questão sim como essa, decide a imagem. E a nossa banca trabalha bastante com imagem. Beleza? Atenção! Para um pouquinho, dá aquele pause, interpreta essa charge. Lembra, tá? Charge é uma crítica em forma de humor. Legal? Já deu pause, moço? Tem que dar o pause. Antes que eu explique, você precisa interpretar. Beleza? Então vamos lá. Aqui nós temos visualmente uma favela. Aí você precisa ler aqui, ó, hashtag charge, Covid-19 nas favelas. E aqui você vai ter boas notícias. Água e sabão pode substituir o álcool em gel na higienização. Boa notícia, a gente não precisa mais comprar álcool em gel. Lembrem que o álcool em gel sumiu? A outra pessoa diz, ei vizinha, ei moça, legal, e onde a gente pode achar água? Aí nós vamos de novo e precisamos nos comunicar com o professor de geografia. Lembrem que no Brasil, o que é comum para uma minoria, talvez não seja para a maioria. Então, eu estou dizendo que você não precisa mais comprar álcool em gel. Legal. Mas será que o órgão público garante a água potável para esta família? Não. Problema que pode vir sim na tua questão. A questão do saneamento básico. De novo, hein? ORG e IBGE. Você vai ficar espantado com o número de famílias que são excluídas do saneamento básico. Então, aqui eu posso ter uma série de questões. De novo, moço, faz aquele pause e interpreta a imagem. E essa imagem, ela vai possuir várias leituras. De novo, nós temos aqui favela,
nós temos aqui uma invasão e você vai perceber que ao lado, fisicamente ao lado, você tem um condomínio fechado. Notem o número de pessoas que moram aqui, sem água, sem saneamento e a estrutura que essa família tem. Palavra mágica, desigualdade social. O concurso ele não tem como deixar de discutir isso. Aqui eu posso ter dezenas de questões neste item. Então, é extremamente importante que você aprenda e que você desenvolva essa leitura. Quarta vez que eu falo para vocês, você leu o edital? Beleza, mas você precisa entender que muita coisa que o edital diz que não cobra, você precisa ler, você precisa ter conhecimento. Coloca, se você gostou, coloque sugestões, vai compartilhando, que nós nos empolgamos, vamos trazer mais promoções e mais vídeos. Ei moço, ei mocinha, aprovação é sua verdade. Valeu!